Olá, tudo bem por aí? Por aqui tudo certo? Estamos começando mais um Dando a Real comigo, Leandro Demori, aqui na nossa TV Brasil. A partir de agora, a gente vai explorar um pouco mais a mente das figuras que alimentam e movimentam a política, as redes e a vida dos brasileiros. Preparados e preparadas? Então vamos embora que o nosso programa já vai começar. Olha, o meu convidado de hoje organizou um conceito que se tornou popular no Brasil nos últimos anos: o pobre de direita. Claro que ele tirou o debate da espuma da internet e levou para a ciência política. Afinal, o que faz com que pessoas de baixa renda apoiem políticas que beneficiam apenas os muito ricos? O meu convidado é autor de diversos livros que estão entre os mais vendidos do país, como A Elite do Atraso, A Classe Média no Espelho, A Ralé Brasileira e, claro, O Pobre de Direita. Gessé Souza, muito bem-vindo, meu caro. Obrigadíssimo, querido. É uma enorme alegria estar aqui contigo, Léo. É uma honra. Gessé, vamos organizar para a gente já tirar a confusão da frente, porque esse conceito muitas vezes causa inflamação na internet. O pobre de direita, vamos lá, Gessé. O que é o conceito em si e como você, como eu falei, né, tirou da espuma da internet. Exato. E conseguiu trazer para um debate público qualificado para a gente começar a entender isso. Exatamente. Quer dizer, porque no fundo, nós somos um país de pessoas pobres. Um país rico, né? Que há 10 anos atrás estava se tornando a 5ª maior economia do mundo. As pessoas sabem que é um país rico, se você der a mínima chance, etc., né, isso aqui explode, estoura, etc., né? Mas tem uma elite, tem uma classe média branca que quer que isso jamais aconteça, né? Então você tem 80% da nossa população que é objetivamente pobre. O que é que significa isso? Porque pela comparação internacional, são pessoas que não têm acesso às benesses do mundo moderno. Né? Então, desses 80%, você tem aí metade que é muito pobre, passa fome, etc., e uma metade que sobrevive com muita dificuldade, mas não tem acesso à saúde de qualidade, não tem acesso à educação de alto nível, não tem acesso à cultura, etc. Quem não tem acesso a essas coisas se sente humilhado, Leandro. Né? E Perfeito. É efetivamente humilhado pelos outros que vão olhar de cima para baixo, pelas instituições, etc. Né? Então, esse conceito de humilhação é extremamente importante para que a gente entenda o pobre de direita e tal. Né? O outro ponto que eu acho que é fundamental para isso é a desorientação desse cara. Né? A gente está falando de um país aqui que foi dominado por uma imprensa privada, uma história que você conhece muito melhor do que eu, né? Entendeu? Que jamais deixou a menor pluralidade, nunca foi pedagógica, nunca mostrou como o mundo é, mas sempre mostrou um arremedo de coisas e tal, de interesse para bombardear preconceitos elitistas, quer dizer, no povo e tal. Né? Então você tem um cara que está desorientado. Por exemplo, é o cara que, depois do golpe de 2016, ficou mais pobre. Ele ficou mais pobre por quê? Porque aquele 70% de aumento real do salário mínimo, né, um dos motivos do golpe foi exatamente isso, voltar isso para os bancos, para os especuladores. Não é? Esse cara ficou mais pobre. Ele se sente humilhado, portanto, não consegue botar mais o filho na escola, não consegue articular racionalmente um futuro, dizer o que é que vai fazer ou não. Ele está ali deprimido, se sente fracassado e tal. E tem um contexto onde ninguém explicou isso. Por que isso aconteceu? Quem ficou com o dinheiro dele? Ninguém nunca explicou isso. Jamais, nenhum lugar. Né? Nenhuma TV, nenhum jornal. Etc. Como esse cara vai saber? Ele não tem nenhuma chance. Né? E ele tem o quê? E aí ele tem que trabalhar essa humilhação que ele sente, num contexto que é meritocrático, vai dizer que ele é o culpado do próprio fracasso. Né? Entende? Esse é o contexto, esse é o pobre de direita e tal. Né? Então não é colocado a ele... se nós estivéssemos em 10 pessoas aqui nessa sala, e a gente ia conseguir ver mais claramente quando houvesse alguma
algum borbulhamento e mudanças sociais, a gente conseguiria ter clareza de quem se deu bem e quem se deu mal. Seria mais fácil de ver. Claro. Nesse caso, as pessoas elas não conseguem enxergar quem se deu bem nessas situações, é isso? Exatamente. Mas essa culpa está caindo na conta de quem? Dos políticos? Aonde vai essa culpa? Quem esse cara culpa no fim do dia, assim? Pela vida dele não tá dando certo, entre aspas. Exatamente. Como ninguém explicou a verdade para ele, ou seja, você não tem, você tem confusão, né, na cabeça. Aí você pode dizer, como os brancos pobres que eu entrevistei, eu peguei 2 grandes grupos aí, né? Quer dizer, me interessou pegar o quê? Qual é o segmento social suporte da extrema-direita, de Bolsonaro, etc, etc. Né? O que isso significa? Né? Tem sempre, em qualquer liderança religiosa, política, né? Quer dizer, se o cara foi presidente da República, ele vai ser votado em todas as classes, óbvio. Claro. Né? Mas tem sempre um segmento que é aquele que se identifica de modo intenso, né, e amplo e tal. Perfeito. Quer dizer, e aí você tem que ver por quê. Isso aconteceu. O voto da classe média branca, etc., não elege nem senador hoje em dia. Perfeito. Então você tem que ver o povo, né? Quer dizer, como é que você consegue essa cisão popular, né? O que foi que aconteceu? Por exemplo, tanto a extrema quanto a pregação evangélica nadam de braçada nisso, né? Entende? Quer dizer, vão dar esse cara o quê? Vão dar a ele uma noção de que vão explicar, por exemplo, no Sul, né, o culpado é o nordestino, que faz filho, vai para o Bolsa Família. 100% das pessoas que eu entrevistei no Sul e em São Paulo, 100%. O culpado é o nordestino. Né? Ou seja, o cara está mais pobre e acha que o dinheiro dele foi roubado pelo Bolsa Família e tal. A gente trabalha e manda dinheiro para o Nordeste. Exatamente. Isso é uma coisa de décadas, né? Pois é, e nunca exatamente. se dissolveu na opinião pública. E que é racismo. Quer dizer, isso tudo, no fundo, a minha tese, né, é de que de 1930 para cá, com Vargas, né, porque Vargas vai montar a primeira revolução antirracista entre nós. Né? Isso quase nunca é percebido. Né? Antes de 1930, isso aqui era um país abertamente racista. Né? Dizer, quando o negro é a lata de lixo, é o criminoso, é não sei o quê, para. Quando Vargas entra e diz, não, né, a contribuição dos negros é exatamente o que nos individualiza, é o que é legal na gente, é a música, o samba, o futebol como praticado pelos negros, etc. Ou seja, Vargas usou uma máquina de propaganda extremamente importante. O que foi que Vargas fez, que é muito pouco notado? Ele pegou esse negro que estava no lixo e disse assim, olha, você não está aí, meu irmão, você tem contribuições a dar, você é gente, você... Entende? Quer dizer, é o processo de inclusão popular que foi montado, industrialização, etc., sindicatos, etc., tinha essa função. Né? Isso acabou com o racismo? Não, mas ele mitigou o racismo explícito na esfera pública. Né? Então, você não pode mais ser racista. Né? Então, você não pode... O afeto racista continua no peito, mas você não pode expressá-lo. Sim, frontalmente você não pode mais falar. Isso aqui é coisa de preto, por exemplo, que era uma coisa corrente há 1000 anos atrás. Exatamente, né? Isso. Né? Mas aí, se a gente compreende as máscaras que isso assume, a gente vê que o racismo continua sendo o núcleo de toda a vida política e social brasileira. Um exemplo, né, a corrupção. Ou seja, quando você tinha... Quer dizer, por que você vai montar preconceito? Por que para a elite é importante que tenha preconceito contra o próprio povo? Né? Quer dizer, é uma questão importante, porque não é assim na maior parte dos lugares. Não, a elite que odeia, despreza o povo, etc. Porque ela quer o Estado. Ela quer o Estado para quê? Para roubar. É isso que a elite faz. Né? É um roubo planejado, montado, de dívida pública que você não audita, juro que você joga nos ares e tal, para os contratos retirar das suas empresas com o poder público, isenção fiscal, empréstimo de baixo custo via bancos estatais. Exatamente. O negócio da elite é o Estado, é a política. Esse pessoal não produz nada, não produz um parafuso hoje. Né? Para manter o poder de Estado, ele precisa o quê? Que criminalizar o voto popular. Né? Todas as vezes que negros, mestiços e pobres, inadvertidamente, pelo sufrágio universal, conseguirem pôr alguém no comando do Estado, essa elite precisava de quê? De uma substituição para o racismo racial, né, que fazia com que negros, pobres, mestiços sequer tivessem direito a votos antes, né? Mas agora dentro de um contexto do voto, para você criar uma cultura de golpes de Estado.
toda vez que vier um líder popular que queira inclusão popular, você vai ter um golpe de Estado. E teve realmente, nos últimos 100 anos, em todos os casos, sem nenhuma exceção. Né? Para isso, você precisa culpar o próprio povo. Negócio. Então, o tema da corrupção vem exatamente ocupar esse lugar. O tema da corrupção é a máscara perfeita para o racismo racial brasileiro, que não pode mais se expressar de modo direto. Ele vai se expressar por máscaras. Né? Porque quem vai ser visto como povo corrupto, ou seja, inconfiável, você desumaniza. Então, você diz, você é corrupto para alguém, você está desumanizando essa pessoa. Então, o estatuto da moralidade é o principal do espírito, etc. Se você retira isso, é um animal. Entende? Inconfiável, você não quer nem tocar. Né? Mas isso, quer dizer, Sérgio Buarque inventou essa história, que é a melhor coisa para a elite de São Paulo, que é a elite que comanda todas as outras. Né? Não se fala mais de raça. Aí você diz, não, quer dizer, o problema não é raça, é a cultura. Uma cultura que vem de Portugal, da corrupção, etc., dominou o povo. Então, o atraso, a pobreza tem a ver com o próprio povo, que é corrupto. Imagina isso, né? E esse cara foi saudado como um grande pensador crítico, etc. Ele, no fundo, repaginou o elitismo e o racismo, né? Porque esse povo que vai ser considerado corrupto, etc., inconfiável, vai ser o mesmo povo preto, mestiço e branco. Por que, Leandro? Porque os brancos que vêm para o Sul, né, que se concentram no Sul e em São Paulo, jamais vão se ver como parte desse povinho mestiço e preto. Você sabe disso muito bem. Claro. Sabe disso muito bem. Isso é cotidiano, isso é óbvio. Né? Não se fala em corrupção em determinados lugares. Não se fala, ou seja, então você é europeu. Quer dizer, o branco que vem, que vai montar a classe média branca, ele se vê como europeu. Isso. Eu cheguei a morar numa cidade pequena no interior do Rio Grande do Sul, que por motivos, não vou citar qual, mas toda vez que acontecia alguma coisa na cidade, por exemplo, se tivesse um assalto em algum lugar, era muito raro, né? Ou roubasse um carro e tal, a notícia corrente na cidade era que alguém de fora foi assaltar a cidade. Isso aí, o pessoal de fora. E eu brincava, não, aqui não tem, ninguém rouba ninguém faz nada de errado. Sempre um pessoal de fora. E um pouco é isso, é repaginado. É como dizer, deve ter vindo algum mestiço negro, nordestino, alguém veio aí, porque nós jamais faríamos isso, né? Exatamente isso. Né? E aí virou uma fórmula, né, para você imbecilizar o povo. E o povo acredita mesmo que ele é corrupto, não sei o que e tal. Diz, não, vamos dar a Petrobras para esses americanos, que são lindos, honestos. Porque a gente não dá conta de cuidar desse negócio. Ou seja, o que Sérgio Buarque criou, porque 90% dos intelectuais, tudo que é ensinado nas universidades, tudo que é dito na imprensa, Leandro, um jornalista não tira da cabeça dele o que ele vai dizer. Ele tira do tesouro de ideias dos grandes intelectuais, como todo mundo. Né? Então, essas ideias que são dominantes, elas povoam o cotidiano, ela não fica nos livros. É isso que as pessoas não conseguem entender, às vezes. Entende? Porque as ideias é o que há de mais importante no mundo, né? Porque ela vai legitimar esse arranjo tão injusto. Né? Aí você tem essas ideias que foram criadas na década de 1930 e vão continuar até hoje, continuam mandando no país hoje. É uma ideia que foi importante para o PT. O PT nasceu dentro dessa lama, como um partido da ética, não sei o quê, na política. Entende? Quer dizer, o lixo que a elite construiu para dominar o povo, retirar a participação popular, é como o partido se veste e se vê. É claro que teve um conteúdo popular importante, mas aí isso tem muito a ver com a figura pessoal de Lula e não com uma compreensão de um outro Brasil alternativo, etc. Né? Então você tem aí esse cara que é pobre, né? Branco no Sul, e aí vai dizer que o nordestino é que deixou ele pobre. Isso é racismo também, isso não é preconceito regional. Né? Percebe por quê? Quer dizer, não cabe na cabeça de ninguém, Leandro, que você vai odiar alguém porque nasceu geograficamente em outra latitude. Isso não cabe na cabeça de ninguém. Agora, se você explica que o nordestino é 80% mulato como eu, ou preto, entende? Aí você entende o que é. Quer dizer, para que esse preconceito regional funciona? Vai aí contando. O povo corrupto, o povo do lanche grátis, etc. O bandido, que vai ser o preto,
né? E tal, quer dizer, o crime vai ser o cara, você constrói o crime, como Foucault dizia, né? Então você tem que criar o crime como se fosse algo do pobre preto e tal. É o cara que vai vender a trouxinha de maconha na esquina, não é Paulo Lema, entende? Claro. 40 bilhões, um rombo que a gente vai ter que pagar. Nas lojas americanas, que dá claro, 2 ou 3 anos de Bolsa Família, etc, etc. Ou seja, ninguém explicou para esse cara. Ele está sendo, né? Ele foi imbecilizado pela imprensa e por uma esfera pública autoritária, feudalizada e comandada pelo dinheiro e tal, né? Aí esse cara, você põe no lugar dele, né? Ele ficou mais pobre, não consegue fazer uma série de coisas, ele não sabe por quê, não sabe quem roubou esse dinheiro, né? Ninguém explicou para ele, então ele não sabe. Ele tem 2 coisas aí. Numa coisa de meritocracia, ele diz, eu sou o culpado disso, e aí você enfia uma faca envenenada no peito desse cara. Essa ideia colou muito, né? Vai ser depressão, vai ser álcool e tal. A pessoa que deveria trabalhar mais, acordar mais cedo, exatamente, ou ter uma ideia genial, exatamente, quer dizer, você é responsável pela sua própria miséria, exatamente, né? Basta querer. Exatamente isso, né? Então você sofre uma humilhação, entende? Que nunca se transforma em indignação. Né? Porque se você mostrar, olha, a Faria Lima é montada para roubar você. Né? Aí tem, quer dizer, o que está por trás dos bancos brasileiros são especuladores americanos que estão se aproveitando disso, o câmbio, não sei o que e tal, e a roubo constante e tal. Né? Mas como ninguém nunca explicou, ele tem essa faca aqui, e aí vem a extrema-direita e a pregação evangélica, são casados nisso, né? E dizem para ele, não, irmão, tira essa faca do seu peito. Eu já tenho aqui grupos que são historicamente estigmatizados, montados para serem odiados. Né? Joga o lixo em cima deles. Exatamente. Então você cria uma guerra entre os pobres. Os pobres que ganham entre 2 e 5 de um lado e os pobres que ganham entre 0 e 2 de outro, né? E o racismo repaginando e sendo assim o fundo disso tudo. O que é que a pregação evangélica diz? Né? Ela vai criar uma cisão entre o pobre honesto e o pobre tornado delinquente, né? Aí pode ser o gay, sei que, entende? Todas as figuras, todas as fantasias humanas vão estar nisso aí. Então, vai criar o homem de bem, ou seja, um cara que era antes humilhado, ele vai se sentir agora virtuoso. A principal necessidade humana é reconhecimento social. O que é basicamente isso. Você ser respeitado pelos outros. Claro. Essa é a nossa principal. Entende? Quer dizer, as pessoas ficam achando que é poder, dinheiro, que é uma bobagem. Poder e dinheiro são meios. E as pessoas saem atrás de poder e dinheiro para terem uma distinção social positiva em relação àqueles que não têm. Então, não é economia, não é dinheiro. É sempre moralidade e política e tal, né? Então, você vai... Quer dizer, o que é dado a esse cara, no fundo, é uma saída para uma situação que é terrível, quando você é humilhado 24 horas, que é o que quem é da classe média branca jamais experienciou e jamais conhece o que o povo sofre. Né? Você ser 24 horas humilhado, porque você sonha com a sua própria humilhação. Sim. Também. Né? E aí, então, a extrema-direita chega também dizendo para esse cara, você que nunca foi ouvido. É extremamente importante você ver que são pessoas pobres de remediado, mas são pobres, né? Pessoas que passaram a vida nas sombras, nunca foram ouvidos por ninguém, nunca tiveram respeito sequer. A mulher quer ouvir a opinião do cara. Aí diz assim, não, você está participando de uma grande revolução nacional e tal. Como você vai retirar isso desse cara? Né? E fica compreensível até aquele cara que jogou a bomba em cima dele mesmo e tal. Tem uma vida sem significado, né? Quer dizer, nas sombras, etc, etc. E você pode, entende? Contrapor a isso uma morte gloriosa, etc. Você dá uma biografia para um anônimo que talvez nunca teria uma biografia... Exatamente isso. Deu sentido a uma vida que nunca teve sentido, sempre foi privação, humilhação. Então, essa questão da humilhação foi o ponto principal para eu compreender isso, como ela se dá e como ela é resolvida. Porque as outras questões, as outras respostas a essa questão eram muito ruins. Você dizer que é minion, é burro, não sei o que e tal. Ninguém é burro. Todo mundo é inteligente. A diferença de inteligência entre os seres humanos é mínima. Então, não é inteligência. A questão é, por que o cara vai sacrificar o intelecto dele? Em nome de quê?
De que necessidade? Essa é a questão, percebe? Em que lugar se a gente pegar, por exemplo, acabamos de ver a posse do novo presidente dos Estados Unidos, o Donald Trump. E tem uma foto ali que é emblemática, que, aliás, ela desnuda o que já se sabia, mas, obviamente, ali fica muito mais explícito, porque são pessoas que chegaram ao poder justamente usando esse discurso antissistema e puxando essa galera da massa junto, né? Vamos lá, vocês se sentem humilhados? Eu, Elon Musk, também me sinto humilhado. Eu, Donald Trump, também me sinto humilhado. Então, nós somos o antissistema. Aí você tem a foto da posse. Você tem todos os tecnofeudalistas lá, todos os grandes chefões do Vale do Silício, pessoas que acumularam a maior quantidade de dinheiro da história do capitalismo, as empresas mais lucrativas da história do capitalismo, superaram em muito já a indústria petrolífera, de automóveis, é realmente algo nunca imaginado, empregam pouquíssimas pessoas, lucratividade extremamente alta, a fortuna de cada um deles ali o valuation das empresas é igual ao PIB da Alemanha, o outro é igual ao PIB de Portugal, o outro é igual ao PIB da Espanha. Estão todos juntos ali em um governo que agora vai virar praticamente uma plutocracia sob interesses dessas próprias empresas. O que faz o cara que está com a bunda pregada no Uber 14 horas por dia achar que esses caras vão salvar ele da miséria? Por onde passa essa... Ou por que ele não entende que esses caras são os culpados da miséria dele também, em boa medida? Porque ele foi manipulado a vida inteira e só ouviu mentira. Entende? Toda informação e todo conhecimento ele é mediatizado. Né? Não existe, né? Ninguém tem acesso a nada se não for por um livro, por um jornal, por um filme, por não sei o quê. É sempre uma mídia. Os filtros. Né? Os filtros. Perfeito. Né? Tá? Se esse filtro jamais... Porque isso foi um projeto, Leandro, articulado já há bastante tempo. Desde 1971 se monta a extrema-direita americana, que é diferente do fascismo italiano. Né? No fascismo italiano e no nazismo alemão, o grande inimigo era a esquerda, era o marxismo, era o comunismo, etc. E tal. Para a extrema-direita americana, não é. São os acordos civilizatórios básicos que foram construídos nos últimos 5.000 anos de cultura. Entende? É você diferenciar verdade e mentira, o belo do feio, entende isso? Quer dizer, o que a espécie aprendeu com muito suor e sangue e tal. É isso que tem que ser destruído, né? Você tem que refeudalizar a esfera pública e tal, que é exatamente o que está acontecendo, essa coisa do tecnofeudalismo explicita isso, em cima de monopólios e tudo. Né? E você manipula o público. Ou seja, aquilo que quer dizer, não à toa, quando é o neoliberalismo e o capitalismo financeiro, os dois são a mesma coisa, né? Se instaura em 1980, o que acontece em 1990? Se compra a imprensa, o resto de imprensa pública que existia no mundo. Murdoch foi exatamente isso. Vou comprar coisa aqui para ter agora essa imagem liberal, etc. Sim. Aliás, Rupert Murdoch estava na posse do Trump. Olha aí. Na missa, na igreja. Se fecham. Estava lá, isso. Vamos enganar o povo, vamos manipulá-lo. Dar a impressão que ele é livre. Tal, né? Sim, não por acaso o dono da Fox News que criou a figura do Trump, né? Pelas entrevistas que a gente consegue ler no livro, essa manipulação, ela passa pela ideia de convencer as pessoas, ou, de fato, elas estão convencidas, muitas das pessoas, estão convencidas também de que elas podem ser os próximos bilionários? Você sentiu que há essa confiança das pessoas, ou é um véu de engano que elas docemente compram porque a vida fica mais leve se você comprar esse engano? Claro, muito bem posta é a questão. Veja bem, Leandro, se você é muito pobre, se você sofre, né, você vai viver a sua vida na fantasia. É assim que os humanos fazem. Né? Para tornar palatável a única vida que se tem e tal, né? Então, você vai montando coisas, esperando as mais abstrusas e tal, né? Max Weber, que é um pensador que eu, enfim, gosto muito, me ajudou muito, etc. Ele dizia uma coisa assim, a necessidade de sentido, dar sentido ao mundo, porque nós não somos abelhas. Leandro, a gente não recebe um DNA que vai montar o nosso comportamento. Né? O nosso comportamento é motivado por ideias, quer a gente tenha consciência disso ou não. E essas ideias já
entre nós, pela socialização familiar, o pai e a mãe que entram na gente, etc, etc. Né? Aqui entre nós, quer dizer, entende? Eu acho assim, se entrar conteúdo alternativo de alta qualidade que vem sendo produzido por esses excelentes jornalistas que nós temos, você é um deles, etc. Isso provocaria uma mudança no país, se isso chegasse na periferia, no interior, etc. E tal. Eu tenho certeza disso, entende? Né? Teria efeitos transformadores, mas o pessoal jamais ouviu isso. Né? Então, você tem aí um contexto onde você tem fantasias que são montadas e tal, e o cara é completamente dominado por elas. Perfeito. Onde entra a esquerda nisso, Gessé? A esquerda hoje é um grande debate, não só no Brasil, no mundo todo, né? A gente vê até nos Estados Unidos, onde é um negócio que não é mais ou menos esquerda, mas enfim, em debates, inclusive, se o Partido Democrata vai sobreviver ao Donald Trump, né? Na Itália há esse mesmo debate, as forças de esquerda do Partido Democrata foram caindo muito ao longo dos últimos anos, a Giorgia Meloni ganhou tração, a Lega Nord, que era um partido secessionista do Norte, também ganhou importância, o movimento Cinque Stelle, que surge como uma coisa um pouco meio anarquista, meio antipolítica, cai para a direita também. A gente está vendo isso em vários lugares. A Alemanha, a AfD, França foram derrotados agora, mas foi por pouco. Então, há uma... Nigel Farage no United, no Reino Unido. Então, a gente vê isso se espalhando. A esquerda, de fato, como diz o Vladimir Safatli, morreu, né, entre aspas. Ela foi atropelada pelas circunstâncias históricas do tempo. O discurso venceu e não consegue mais entregar para as pessoas. Onde está isso? Porque, só para terminar a pergunta, a mim parece que dentro desse frame que você coloca, as pessoas... Tem uma palavra que fica piscando na minha cabeça, que eu vejo direto em rede social, e que tem tudo a ver com a nossa conversa, que é prosperidade, né? Então, milhões de pessoas, elas estão atrás de prosperidade. Seja lá o problema que elas tenham na vida, ela pensa nisso, em prosperidade, e codifica isso das mais variadas maneiras. Pode ser ficar muito rico, ou pode ser só trocar de carro, ou morar num bairro que tenha água encanada, né? Isso é a pessoa prosperar na vida. A esquerda hoje te parece que tem um discurso que é um pouco anti-prosperidade, porque entre aspas, né, criminalizar os bilionários. Então, vocês são contra que a pessoa fique rica. Então eu não posso querer ter muito dinheiro e comprar um super carro. Você acha que é por aí essa desconexão que a gente vê hoje da grande massa com a esquerda no mundo todo? Eu acho que tem a ver aí com a pregação evangélica. Tal, né? Quer dizer, foi algo urdido, alguém tem que remontar essa história. Chega aquele papa maluco, aquele João Paulo II, né? Destrói a teologia da libertação, de quebra, destrói a Igreja Católica na América Latina, ou seja, de uma burrice enorme, né? Além de ser uma maldade enorme. Profundamente anticomunista, né? Profundamente anticomunista, né? E aí, ou seja, profundamente antipopular, no fundo, né? E aí, o que você tem? Você tem, a partir dos anos 70, 80, quando há a descida da teologia da libertação, que foi algo extremamente importante entre nós, foi uma coisa muito importante mesmo. Aí você tem a entrada a terceira onda, como se chama, dessa onda que vai ser neopentecostal, né? E que é extremamente influente, inclusive nas denominações pentecostais, devido ao seu enorme sucesso, dinheiro e tudo, né? Que vão fazer o quê? Eles vão pegar a magia. O que é isso do negócio? Não, eu vou ficar rico. É a experiência mágica. Leandro, o pobre sonha. Né? Então, ele não deixou de sonhar porque ele é pobre. Ele não consegue articular racionalmente um futuro de como ele pode se tornar rico, como a classe média faz. Então, ele monta a carreira e tal, vai parar, eu vou começar aqui, daqui a 20 anos vou comprar casa, vou não sei o quê e tal, vai parar. Tem a vida mais previsível, né? Você constrói racionalmente o futuro. Você tem um pensamento prospectivo. Claro. Né? Que é a coisa principal para uma personalidade. Se você não tem pensamento prospectivo, você não tem futuro.
né? Porque o futuro é difícil para todo mundo e tal, né? Se você sequer pensa o futuro, sequer planeja o futuro, então você não tem futuro. Se né? você é um ferrado, você tem que criar o futuro meio no truque do mágico, né? Na magia, Ok. Né? Que é exatamente o que o neopentecostalismo vai dar, entende? Quer dizer, o que foi que o neopentecostalismo fez? Porque tem uma pitada de racismo aí, inevitavelmente, como tudo que acontece aqui. O que é que esse pessoal faz? Esse pessoal se apropria da religiosidade afro, ou seja, do sincretismo brasileiro, né, que diz que a nossa vida aqui nesse nível é influenciada por espíritos, não sei o que e tal. Isso é a coisa do candomblé, do não sei o que e tal. Né? E aí reveste isso com uma pátina judaico-cristã, que é o que há de mais prestigioso em termos de religião mundial, percebe? Quer dizer, não tem nada a ver com o judaísmo, não tem nada a ver com cristianismo, etc. Mas você renomeia, em termos judaico-cristãos, todas as divindades africanas, o que vai explicar a enorme competição contra a religiosidade africana. É como se você embranquecesse a herança religiosa africana, que é mágica, né, e tal, com uma pátina judaico-cristã. E aí você retira o cara, você retira a inteligência dele. Você vai explicar esse cara fica doente, não sei o que e tal, entendeu? E ele não vai achar porque o SUS é subfinanciado, porque a dívida pública rouba tudo e tal, entendeu? Não, ele vai achar que é o diabo que entrou no corpo dele, tá? Ele precisa de uma sucessão de disco que carrego e tal, né? Então você tem o quê? O sacrifício do intelecto aí, né? O cara não consegue mais explicar o mundo, fazer sentido das coisas que acontecem na causalidade social e que importa na vida dele, entende? Você regride a capacidade de reflexão dessa pessoa 1000 anos, você joga ele no meio da Idade Média e tal, né? E aí você condena ele à magia, né? Se você não pode, quer dizer, isso tem a ver com, ou seja, é uma religião para os pobres, para você manipular os pobres. Você não consegue articular racionalmente um futuro alternativo, o que lhe resta é a magia, é Bets, Marçal, é tudo a mesma coisa. Claro. Bets e Marçal é exatamente a mesma coisa, né? E que tem a ver com essa leitura religiosa que vai entrar manipulando a religiosidade popular e implicando racismo, anti-esquerdismo é essencial, né? Entende? Porque aí quer dizer, não existem causas sociais para a dela do mundo. Você, entende? Você retira isso do horizonte de pensamento. Perfeito. Nesse debate sobre o futuro da esquerda, você participou de alguns, aliás, né? Qual é o futuro da esquerda? Gessé, o que você está vendo, assim? Como que a esquerda consegue se reconectar com essas pessoas que têm anseios que são já aí pós-modernos, né? A gente já está a gente está numa outra conversa, talvez agora com a nova presidência dos Estados Unidos, o mundo se reconfigure na porrada, né? Se o Trump levar adiante 1/5 do que ele está falando. Ele vai obrigar todo mundo a se mexer. Os europeus, a América Latina, o México, o Canadá. Ninguém vai poder ficar inerte, né? A gente vai poder reagir mais ou menos e vai ganhar ou perder as batalhas e eventualmente ganhar ou perder essa guerra. Mas ele surge como uma força provocadora nesse novo mundo. Essa nova configuração da esquerda, ou que se fala, o futuro da esquerda, para se conectar com essas pessoas que estão nessa situação hoje no mundo todo, ela passa por se abrir um pouco mais a discussões por exemplo, sim ao empreendedorismo, por exemplo, ou tô pensando coisas aqui, né, que o Marçal, por exemplo, fala muito, né? Se abrir um pouco mais até a ideia de que o capitalismo está posto e a gente tem que jogar o jogo do capitalismo enquanto algo novo não surge. Você acha que passa por aí ou tem algum outro caminho? O capitalismo ele pode ser administrado de diversas maneiras, né? Eu achei o capitalismo ótimo quando fui nos anos 80 morar na Alemanha, né? Entendeu? Eu achei ali o comunismo, aquele era o paraíso comunista, entendeu? Eu estava no fim da fila, entende? Ganhava pouquíssimo e tal, mas tinha saúde de qualidade, podia escolher o médico que fosse o cara que
que atendesse o presidente da Mercedes-Benz, ele teria por lei que me atendesse se eu assim o quisesse e tal. Né? Você não pagava por remédio, etc. Tinha acesso à cultura, era fácil tudo e tal. Entendeu? Quer dizer, um capitalismo desse aí eu acho ótimo e tal. Entende? Não tenho nenhum problema com isso. Né? E uma enorme liberdade e potencial crítico na esfera pública, etc, etc. Né? Então, eu acho que tem... Agora, quanto aos dilemas da esquerda, ela foi alvo de um ataque coordenado. Não só a imprensa foi comprada, os sindicatos foram destruídos também. E a importância dos sindicatos é central. Não existiria o mundo como existe hoje sem a escola dos trabalhadores, que são os sindicatos e tal, né? Desmontar então, aquela organização ali foi crucial nessa luta, claro, né? Claro. Que no Brasil aconteceu o governo Temer, Michel né? Temer, exatamente. Né? Entende? Você desorganiza a classe trabalhadora. Você retira uma mensagem alternativa àquela que os meios dominantes são comprados pelo dinheiro oferecem e tal. Eu acho que a questão é muito mais a questão de ideias, entende? No fundo, o que me preocupa muito, né, é o fato de que uma esquerda, porque a esquerda ela morreu no sentido tradicional, histórico que ela tinha até hoje, né? Mas a esquerda nunca morre. Né? Ela nunca morre por quê? Né? Tem uma frase do jovem Marx que eu acho lapidar nisso. Você sempre pode criticar o capitalismo se você compara aquilo que ele diz que é com aquilo que ele efetivamente é. É genial isso, né? O que entrega de fato, o que entrega de fato da promessa. Entende? Quer dizer, ou seja, então esse campo para crítica da esquerda, ele é eterno, ele vai existir sempre. Né? E obviamente, com o domínio dessa extrema-direita, isso vai ser associado a muitas contradições. Não vai ser fácil isso. Né? Porque esse pessoal tem que mentir o tempo todo. E a mentira tem um custo, etc. Né? No fundo, eu acho que o que me deixa muito preocupado é que a esquerda e os nossos políticos não compreendem o desafio principal, que a extrema-direita compreendeu. Você tem que disputar as ideias dominantes. Entende? Você não pode ser ingênuo e ficar num marxismo vulgar, achando que se você melhorar a vida econômica das pessoas, as pessoas vão espontaneamente perceber que isso é para o bem delas. Isso é um negócio infantil. Né? E que é a política de esquerda atual entre nós. Né? Entende? Ou seja, a sua vida melhorou graças à minha política de Estado e agora você é um ingrato porque vota no candidato que está contra mim. E é uma bobagem enorme, porque eu já fiz pesquisas em 2010 com esse pessoal que estava começando a ganhar mais dinheiro, né? Os pobres e tudo. Né? E eu perguntava para eles o que foi que causou isso e tal. 80% Jesus. Entende? Ou você disputa as ideias, né? Entende? Ou não tem resultado político e tal. Né? Então, é a luta pelas ideias dominantes. Né? Ou seja, por que né, não se comprou a Rede Globo em 2002, quando ela estava afundada em dívida? Você tem que reescrever a história desse país. Você tem que mostrar como esse país efetivamente é. Esse país é explicado por intelectuais de uma forma mentirosa, elitista, há 100 anos, etc. Né? Ou você desfaz isso e você monta uma forma alternativa de compreender a história e como esse país funciona. Não existe esquerda, óbvio. Né? Quer dizer, a esquerda é você habilitar as pessoas, esclarecer o público, restituir a inteligência roubada do povo. Né? É por esse esquema. E a esquerda, o que menos ela faz é isso. Olha, José, eu tinha mais umas 25 perguntas, então a gente vai deixar combinado que a gente vai fazer um outro papo, né? Porque ficou muita coisa de fora. Eu queria explorar mais também essa nova ordem mundial com o Donald Trump, com todos os partidos da extrema-direita, a importância, você viveu na Alemanha, de ganharem as eleições com a extrema-direita agora lá, para tentar derrubar as legislações europeias em relação à regulação de redes sociais. A gente tem, assim, um mundo para explorar, então a gente vai refazer essa conversa, mas por enquanto eu te agradeço, foi espetacular, cara. Obrigado demais. Querido. Obrigado. Eu gostei muito também. Obrigado. A gente se revê. Ok. Bom, para você que nos acompanhou até aqui, meu muito obrigado. Lembrando que você pode ver todos os programas na íntegra, em uma versão estendida, com um bate-papo completo com os nossos convidados,
no aplicativo TV Brasil Play e também no nosso canal lá no YouTube na semana que vem. Estamos de volta, um grande beijo, não seja explorado, tchau.